Bem, amigos, lição número 9, a parte de sábado, falando sobre as controvérsias de Jesus em Jerusalém. E Jesus estava caminhando para o seu momento final do seu ministério e ele resolveu ir para Jerusalém. Era o momento da Páscoa, entre os meses de março e abril. E ali Jesus, então, depois de ensinar seus discípulos, ele resolveu, assim, aplicar os momentos finais, pelo menos as 2 semanas finais, para que ele pudesse conhecer melhor as pessoas de Jerusalém, porque ali seria o palco de tudo que iria acontecer. Por isso que o Evangelho tem tantas lições a nos ensinar. Disse o pensador Agostinho, teólogo do passado, se você lê o Evangelho com todas as lições para a vida cristã e você gosta apenas de alguns detalhes, não gosta de outras partes, é porque você não gosta do Evangelho, você gosta de você. Por isso que você gosta só daquelas partes boas que lhe fazem sentido. Por isso o verso da semana fala sobre o perdão. Jesus diz assim, em Marcos 11, verso 28, e quando estiverdes orando, perdoai as coisas que tendes contra alguém, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe também as vossas ofensas. Mas se vocês não perdoarem, também o vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Então Deus coloca o perdão que concedemos aos outros com uma proporção ligada direto ao perdão de Deus. Eu acho que Deus é um amor infinito, tem misericórdia, mas Ele coloca assim o perdão que Ele pode nos dar, assim relacionado com o perdão que nós podemos dar para outras pessoas. Nem sempre nós queremos perdoar. E quando estamos orando, nós nem nos lembramos que temos problemas com outras pessoas. Oramos pedindo a Deus perdão dos pecados e nem nos lembramos que esse pedido de perdão nosso pode não ser atendido por Deus. Se nós estamos com rancor no coração, com alguma dúvida, com alguma maquinação, com algum tipo de ódio. Às vezes tem pessoas que a gente tem ódio. Conheci um pastor que ele dizia que o vizinho dele dava ódio do vizinho dele. Porque ele ia para a igreja, quando ele voltava, o vizinho pegava todas as fezes do cachorro dele e jogava na garagem do pastor. Quando o pastor chegava, a esposa dele, olha, Márcio, olha o que o vizinho fez. O pastor levantava, abria o portão, pegava ali uma pazinha, uma vassourinha, recolhia toda aquela situação ali, todo aquele excremento, colocava num saquinho e ficava irado, viu? O pastor e a esposa dele dizia, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Vou fazer o quê? Vou bater nesse camarada? E a mulher dizia, toma uma providência, não pode ficar assim. Dizia, só se eu for na polícia fazer uma queixa. Mas aí eu vou criar mais um atrito com o vizinho. E olha, a coisa foi piorando, viu? Até que um dia o pastor disse, sabe uma coisa? Eu já sei o que eu vou fazer. Faz um bolo aí, de cenoura. Faz um pão integral. Bateu na casa do vizinho e disse, ó, eu e minha esposa viemos aqui para trazer um bolo e um pão integral que ela fez. O vizinho ficou espantado e queremos tomar café com você. O café da tarde por nossa conta. E se não tiver alguma coisa que possamos tomar, vamos fazer um suco. O vizinho ficou assim sobressaltado. Chamou a esposa, esses dois entraram, o pastor e a esposa dele, bateram um papo. E desse bate-papo nasceu uma boa amizade. E o pastor disse, viu? Para eu fazer, matei aquele demônio que causava intriga, era esse que o diabo queria, que eu me afastasse assim dos caminhos de Deus para me vingar. Então, muitas vezes nós temos um certo rancor de alguma pessoa, temos que pedir esse perdão. Jesus nos ensinou isso. Tanto que Jesus, quando tratava com as pessoas, ele perdoava aqueles fariseus, aqueles doutores da lei que estavam sempre querendo criticá-lo, querendo assim colocá-lo assim num beco sem saída. Por isso, contra essas atitudes, Jesus ele se opunha. Por exemplo, os líderes religiosos, eles escondiam as coisas das pessoas. Eles não diziam tudo e criticavam as pessoas, julgavam, aquele lá nasceu cego, porque o pai deve ter sido um grande pecador, então nem entra aqui, nem deixava a pessoa entrar. Então a pessoa que era assim, tinha algum defeito, era considerada um grande pecador. E Jesus não gostava disso. Jesus dizia, não é assim que se faz. Tanto que o paralítico, quando foi descido pelo teto, a primeira coisa que Cristo fez foi perdoar os pecados, porque se a doença era relacionada com o pecado, teus pecados estão perdoados, pronto, você já está liberado. Os fariseus tomaram um susto, quem é esse que pode perdoar pecado? Mas Jesus disse, olha, o Filho do Homem tem autoridade para perdoar o pecado, eu sou o Filho de Deus. E eles diziam, está blasfemando, está dizendo que é o Filho de Deus, como? Seu pai é o José, carpinteiro, seus irmãos estão aqui conosco. Então eles se escandalizavam em Jesus. Jesus se opunha a muitas tradições que os fariseus e os doutores da lei ensinavam ao povo. Por isso Jesus dizia, vocês querem se sentar na cadeira de Moisés como se fossem os juízes de Israel. Vocês nem entram no céu, no reino de Deus, e nem deixam as pessoas entrar.
o castigo vai ser duro para vocês. Então, a natureza de Jesus era a natureza meiga, em oposição com a natureza dos fariseus, que era uma natureza assim de autodestruição. Eles criticavam todo mundo, julgavam todo mundo, eles eram realmente duros de conviver. Podemos ilustrar isso com a história de dois garimpeiros que estavam garimpando ouro numa das minas do Canadá, e eles então, de repente, um deles bateu com a picareta numa rocha e viu que era uma rocha arredondada, de quase 1 metro de diâmetro. Um deles disse assim, sabe uma coisa? Dá licença que eu vou colocar pólvora aí, já vou explodir essa porcaria, já tira do caminho. Está atrapalhando o nosso trabalho. A gente tem que ir embora. Já era quase 5h30 da tarde. E o outro disse, calma, não é assim que faz. Eu quero retirar essa rocha, essa pedra que vai dar uma boa escultura. Olha que rocha maravilhosa. Redondinha, vai dar uma escultura. Já estou vendo até um amigo meu escultor trabalhando nessa pedra, nessa rocha. O outro disse, não, para de besteira. Vamos arrebentar logo isso aí. Dá um martelo aqui. Não, que dá um martelo o quê? Deixa comigo. Então esse mais calmo fez vários furos em volta da rocha, colocou umas cunhas de madeira e com o martelo ele ia batendo devagarinho em cada uma delas. Ele queria que aquela rocha assim, fosse assim, extraída assim, do meio da terra. O outro, desesperado, agoniado, andava de lá para cá. Você está demorando demais. Me dá essa marreta aí que eu já arrebento com essa. Não, eu quero tirar ela inteira. Depois de meia hora batendo devagarinho nas cunhas, a rocha caiu no chão. Ele pegou, levou para o elevador, levou lá em cima para a superfície. E então, dias depois, um escultor veio lá, levou a rocha embora. Depois trouxe uma escultura maravilhosa. A pedra era uma pedra de mármore e deu para fazer uma escultura linda. Esses dois temperamentos, esses dois homens dentro da mina, ilustram o temperamento de Jesus e dos fariseus. Jesus era calmo, meio cordial. Os fariseus eram apavorados, desesperados, querendo criticar, querendo acabar com tudo. Jesus sempre dizia, calma, não é assim que se trabalha. Por isso que Ellen White escreveu no livro Deserto das Nações, na página 462, o seguinte, as mesmas influências que separavam os homens de Cristo 19 séculos atrás, acham-se hoje em dia em operação. As mesmas influências negativas que separavam os homens de Cristo acham-se em operação 19 séculos depois que Jesus veio ao mundo. O espírito de controvérsia que ergueu a parede de separação entre judeus e gentios ainda está em atividade. Jesus veio para derrubar essa parede. O orgulho e o preconceito têm construído fortes muros de separação entre as diferentes classes dos homens. Então, hoje em dia, nós percebemos que existe preconceito. As pessoas não se dão bem, as pessoas assim, têm diferenciação de classe, de status, de cor, até de conhecimento, de cultura. Eu sei mais do que você. Eu vou naquela igreja, só tem gente pobre. Vou naquela igreja, só tem pessoas assim, inculta. A gente fala uma palavra no púlpito, o pessoal fica assim, se perguntando, o que quer dizer com isso? Pensa um monte de gente ignorante. Conheço pregador assim, porque ele não prega em igreja que as pessoas são simples. Porque ele diz que tem um vernáculo, tem um palavreado mais erudito, mais assim, pomposo, e as pessoas não entendem. Aí chega numa igreja e fala assim, gente, olha, nós temos que cuidar da nossa biomassa. O que é biomassa? Temos que cuidar da nossa, do nosso equilíbrio corporal. As pessoas ficam se olhando. O que ele quer dizer com isso? Então tem gente que tem preconceito até de pessoas que não têm muita cultura. Tá? Os líderes no tempo de Jesus tentavam derrotar Jesus, criticá-lo, colocá-lo num beco sem saída, mas Jesus era sempre assim uma pessoa cordial, sempre inteligente em suas respostas e procurou diminuir o preconceito entre as pessoas para que pelo menos a verdade pudesse iluminar a mente daquelas pessoas. Era o desejo de Jesus. Felizmente o diabo estava por trás, nos bastidores, produzindo a intriga para que Jesus pudesse ser eliminado o quanto antes. Mas o diabo não sabia que ao Jesus ser eliminado, ele retornaria com grande poder para subir ao céu. E nessa eliminação, Jesus salvaria a humanidade, porque essa era a sua missão de salvação. Deus abençoe a todos. Que essa lição dessa semana seja uma bênção, mesmo falando sobre controvérsia, nós aprendemos a forma como Jesus tratava as pessoas. Deus abençoe, que haja uma bênção no final desse sábado, que possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Um beijo no coração para você. Fique com Deus.